Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era tardinha. Não tinha anoitecido ainda, mas eu e a minha prima estávamos ali nos fundos do quintal, atrás de um abacateiro, trocando o maior beijo, no maior amasso que se possa imaginar. Quando de repente senti alguém me segurando pelo ombro e me puxando com tudo para trás. Levei um susto e fiquei ainda mais assustado quando vi que era o tio. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo, Luciano? Ficou louco? E você, Catiane? Não tem vergonha na cara não, menina? Se agarrando com o primo aqui, no terreiro? Já pra casa. Minha prima nem pestanejou. Saiu correndo na direção da casa. E eu também ia fazer o mesmo. Cheguei a dar o primeiro passo. Só que o tio me segurou. Você não. Fica aqui. Olha, eu pensei que ele fosse até me bater. E chegou perto. Levei a maior bronca do tio. O que mais complicou foi que, na época, ela tinha só 14 anos, enquanto eu tinha 17. O tio não gostou, claro. Chegou a dizer que eu tinha desrespeitado ali na sua própria casa. E além de ter me dado aquela bronca, ainda falou: vai arrumar tuas coisas que eu vou colocar você no ônibus de volta para Curitiba hoje mesmo. Eu ainda caí na besteira de perguntar: mas e se não tiver passagem, tio? Aí eu te coloco para dormir ali na casinha do cachorro. Não quero mais te ver perto da Catiane. Nunca mais, você entendeu? Ei, menino! Olha, eu nunca tinha visto o tio naquele estado. Ele estava fulo. Mas bravo, revoltado comigo. E não adiantou nem mesmo a minha tia tentar acalmá-lo e deixar a história pro dia seguinte, porque ele estava irredutível. A tia era irmã da minha mãe, ou seja, eu não tinha nenhum laço sanguíneo com o tio. Por isso, ele não quis nem discutir. Fomos à rodoviária. Sim, porque ele me levou arrastado, né? Comprou a passagem com o dinheiro que eu tinha ganho dos meus pais para viajar e me botou naquele ônibus de volta para Curitiba. E ainda prometeu que meu pai e minha mãe iam ficar sabendo o motivo de ter voltado, o que eu tinha aprontado. O fato é que ninguém sabia, pelo menos até então, mas apesar de sermos primos, eu e a Catiane, a gente gostava um do outro. Tem coisa que acontece. Alguns meses atrás, ela tinha vindo para Curitiba com a tia, passar uns dias aqui na nossa casa. E foi nessa ocasião que começou a rolar um sentimento entre nós. Olha, a paixão explodiu como um vendaval. Até que meses depois, eu acabei indo lá, só para vê-la, porque estava morrendo de saudade. E a gente acabou ficando junto de novo. Só que juro, nunca passou disso, beijinho e abraço. Até porque eu a respeitava. Não queria avançar o sinal. Reconheço que a gente foi bobo, né? Não se cuidou. E no fim, o tio acabou nos pegando no flagra. A gente se gostava muito. Por isso que foi tão doído. Foi a pior viagem que fiz na minha vida. Nem me despedir dela eu pude, nem vê-la uma última vez, porque o tio a deixou de castigo. Mandou ela ficar lá no quarto e só sair quando lhe chamasse. Acabei levando bronca dos meus pais também, quando cheguei. Até porque, imagina, o tio, a primeira coisa que ele fez foi ligar e contar. E contou direto pro meu pai. O fato é que foi um período muito difícil que eu passei. Porque não conseguia tirar a Catiane da cabeça. O que mais me doía era saber que, pelo fato de sermos primos, a gente não ia poder ficar junto. O tio, pelo menos, jamais permitiria. De qualquer modo, fui sofrendo, o tempo passando, e com
o passar dos anos, acabei, de certo modo, deixando aquela lembrança assim meio no canto, seguindo com a minha vida, até porque que outro remédio? Ela também deve ter me tirado da cabeça, seguido com a vida dela. Tanto que a gente nunca mais falou, nunca mais eu estive lá em Goiôerê, nem ela veio para cá. De modo que perdemos completamente o contato. Na época, eu até cheguei a ligar lá para casa da tia para ver se conseguia falar com ela, mas é para se ver a minha falta de sorte. Porque justamente desse dia, adivinha quem atendeu? O tio. Mas desliguei na mesma hora, né? E depois disso, resolvi deixar quieto. Os anos foram passando, volta e meia eu escutava minha mãe comentando alguma coisa em casa ali, sobre os parentes lá do interior. Mas a imagem da minha prima foi pouco a pouco se apagando assim, da minha mente. Inclusive, tempos depois, eu soube que ela estava namorando e que depois tinha ficado noiva. Se eu disser que não senti uma dorzinha assim, do lado esquerdo do peito, estaria faltando com a verdade. Mas naquelas alturas, lógico que eu já estava mais conformado e mais convencido também de que realmente não era para mim, pelo simples fato de sermos primos. Tanto não era que ela acabou até casando com esse cara, depois. Até chegaram a convidar a nossa família. Mas as coisas andavam tão corridas por aqui, falta de grana inclusive, que no final ninguém foi. Para falar a verdade, eu nem fiz questão de ir. Naquelas alturas, muito tempo já tinha passado. Eu já estava com 29 anos, ou seja, 12 anos, né? Daquela saudade que foi diminuindo. Nesse período, eu já tinha namorado, ficado com muitas outras meninas. Mas sabe quando você, sei lá, não consegue preencher aquele vazio? Nem eu mesmo sabia se o fato de eu não conseguir levar adiante, assim, nenhum namoro, nenhum relacionamento, tinha alguma coisa a ver com a minha prima. No fundo, eu nem achava isso. E talvez não tivesse mesmo. Só que vai saber. Até que 2 anos depois, acabei me envolvendo com uma colega de trabalho e a gente resolveu morar junto. Sabe, eu gostava dela. Não era aquela paixão, assim, sabe? Mas a gente se dava bem. Tanto que resolvemos morar juntos. E foi nessa época que eu soube que a minha prima estava grávida do primeiro filho, lá no interior. Aliás, quando fiquei sabendo, ela já estava quase ganhando a criança. Mais uma vez senti aquela pontinha de dor. Porque imaginei que aquele filho podia ser meu, caso o tio não tivesse nos afastado. Por que não? Eu sempre tive vontade de ser pai, mas juro, desejei toda a felicidade do mundo para ela. Não podia ser comigo? Que pena. Depois, não tive mais notícia. Depois dessa notícia do filho, que ela estava quase dando à luz, fiquei assim um tempão sem saber da prima. Inclusive, minha mulher também ficou grávida tempos depois, só que infelizmente no caso dela deu tudo errado. Ela começou a sentir dores e acabou perdendo o bebê no comecinho da gestação. Naturalmente que fiquei muito, mas muito triste. Repito, sempre tive aquela vontade de ser pai. Mas sabe, parecia que não era para ser. Até porque depois de 1 ano e meio juntos, a gente também começou a se desentender, a discutir. E no fim, cada um seguiu o seu próprio caminho. Fui tocando minha vida, agora solteiro de novo. Até que anos depois, eu já com 36 anos, recebemos ali em casa a notícia triste do falecimento da minha tia. Minha tia, justamente mãe da Catiane. Foi uma tristeza. Até porque, sabe, não que a gente tivesse convivido. Eu, por exemplo, não convivi quase nada com ela. Mas sabe, em casa todo mundo ficou muito, muito triste.
E naturalmente que toda a minha família marcou para ir ao velório, inclusive eu. E nessas alturas, juro, em vez de pensar na coitada da tia que tinha falecido, sabe, não foi por querer. Tem coisa que acontece assim, dá aquele estalo. Em vez de pensar na tia, a primeira pessoa na qual eu pensei foi a minha prima. Sabe, pensei, eu vou lá, e é claro que a Catiane vai estar lá, no velório da mãe. Embora em nenhum momento essa lembrança tenha me abalado. Até porque, puxa vida, tanto tempo já tinha se passado. Quando chegamos, e nem poderia ser diferente, todo mundo muito abalado. Todo mundo muito triste. Tudo aconteceu assim de uma hora para outra. A tia, por exemplo, ela não estava doente. Descobriram a doença dela, assim, em questão de 15 dias ela morreu. Foi a primeira vez que eu fiquei diante do meu tio, desde aquele dia, muitos anos atrás, que ele tinha nos flagrado, eu e a prima, nos beijando atrás daquele abacateiro. Nunca mais estive lá em Goierê, depois disso. E lá se iam 19 anos. A gente se tratou assim, bem normal, eu e o tio. Até porque convenhamos, né? Ele nem devia lembrar mais daquele episódio. Quase 2 décadas já tinham se passado. De todo modo, imagine como que eu me senti quando me vi diante da minha prima. Coitadinha, estava tão abalada. Será que tem momento mais triste do que quando a pessoa perde a mãe? Não tem, não tem. Só da mãe em relação ao filho. Ela estava acabada. Só que, apesar dos anos passados, ela tinha mudado muito pouco. E apesar daquela expressão de luto, parecia, pelo menos foi o que me pareceu, que ela estava até mais bonita. Me aproximei, lhe dei os pêsames, um abraço. E olha, eu sei que aquele não era momento de pensar nisso. Mas vou repetir o que já disse antes. É o tipo de pensamento que surge na cabeça da gente. Você não planeja. E eu lembrei. Tanto que, até aquele momento, achei que não ia ficar muito. Mas cheguei perto dela e o meu coração começou a pulsar. E o pior é que o dela também parecia um tambor. Enquanto a gente se abraçava, eu podia sentir o coração dela batendo forte junto do meu. Falei que sentia muito, que ela podia contar comigo para qualquer coisa, o que precisasse. Ela agradeceu e ficou nisso. Só que, sei lá, teve uma coisa que eu achei esquisita. Até porque já estava preparado para ver. Mas não vi nenhum homem a seu lado. E convenhamos, né? Era pro seu marido estar ali pertinho dela, para lhe dar força, principalmente naquele momento de dor. Quer dizer, tinha várias pessoas ali perto, mas ninguém que parecesse ser o marido. Se eu fosse casado com ela, por exemplo, ia querer ficar abraçado nela o tempo todo. Passar força, né? E sabe, isso me deixou assim, meio pensativo. Enfim, teve o velório, o sepultamento. Eu ainda, sabe, sentindo aquela emoção, um pouco mais tranquila agora, mas mesmo assim, ainda emocionado com aquele reencontro. E somente depois, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que a prima tinha se separado do marido. Isso já fazia quase 2 anos. E detalhe, seu ex-marido também esteve presente ali na capela. E a gente, inclusive, chegou a se cumprimentar. Só que eu nunca pude imaginar que fosse ele, né? O ex-marido dela. Aliás, nem sabia que era esse. Fiquei ali me perguntando, que
que será que aconteceu para eles terem se separado? O filhinho deles era um menino tão bonito. Parecidinho com ela, aliás. Olha, eu quase fui procurá-la depois pra gente conversar, mas naturalmente achei que não era o melhor momento. Ela estava tão triste, tão arrasada com a perda da mãe. Não devia estar com cabeça para conversar sobre outros assuntos. Muito menos de nós, né? Do passado. E um passado que, convenhamos, era passado mesmo. Quase 20 anos. O fato é que voltamos para Curitiba e eu tratei de tocar a minha vida em frente. O tempo continuou passando. Vez ou outra, eu lembrava daquele nosso reencontro, daquele nosso abraço, mas logo tentava mudar o foco. Até que cerca de 8 meses depois, eu cheguei em casa e tive uma surpresa. Aliás, dizendo assim uma surpresa, acho que digo pouco, porque foi uma big de uma surpresa, coisa que realmente não esperava. Antes mesmo, aliás, de entrar, eu desci do carro e vi aquele menino brincando ali no quintal. Detalhe, depois que me separei, por uma questão financeira, acabei voltando a morar ali com os meus pais. E eu ver aquele menino brincando ali no terreno, lembrei dele na mesma hora. Porque era o filho da Catiane. O coração disparou. Porque o que será que aquela criança estaria fazendo ali em casa? Porque se ele estava ali, com toda certeza, sua mãe também devia estar. E só de pensar nisso, o coração disparou ainda mais forte. Entrei já meio afoito, tropicando em tudo, e dali da porta, avistei as duas sentadas ali no sofá, conversando. Minha mãe e ela, a Catiane. Imagina a minha emoção quando eu a vi ali na minha frente. Dessa vez ela não estava com aquela expressão sofrida, até porque 8 meses já tinham se passado. Ela sorriu quando me viu, levantou, a gente se cumprimentou com um abraço, e foi tão forte, tão apertado aquele abraço, quanto aquele que trocamos quando nos vimos. Sabe, foi um abraço tão forte, mas tão... Olha, não estaria exagerando se eu dissesse que foi até mais forte do que aquele que trocamos lá no velório da tia. Ninguém pode imaginar a minha emoção. E a dela também, né? E a dela também. Perguntei como que ela estava. Ela falou que ia levando. Olha, só Deus sabe como eu me senti, só de estar pertinho dela. Enquanto minha mãe foi preparar alguma coisa pra gente comer, ficamos ali conversando. Pelas tantas eu perguntei: eu soube que você se separou. Desculpa a intromissão, mas o que houve? Ah, sei lá, Luciano. Acabou não dando certo. Mas e você? A tia me contou que você também chegou a se casar? Nem me convidou pro casamento, né? Que nada. Nem dá pra dizer que foi um casamento. A gente só foi morar junto. E acabou não dando certo também, como o seu. Pois é, a tia contou. Vocês perderam um filho, né? Quando tua mulher estava no comecinho da gravidez. É, mas nem me fale, viu? Foi uma coisa muito dura, muito, muito triste. A conversa foi fluindo, fomos ficando mais à vontade. Até porque, quando cheguei, eu tropicava nas palavras. E ela também estava nervosa, muito, muito, muito nervosa. E como não ficaríamos? A gente tinha vivido, sabe, um romance curto, é verdade, e tanto tempo atrás, mas de qualquer maneira tinha marcado tanto aquilo, que foi só com o tempo que a gente foi se soltando assim, na conversa. Ela e o menino tinham vindo passar uns dias ali em casa. E já naquela mesma noite, depois que todos se recolheram, que ela colocou o filho para dormir, ficamos de novo ali na sala, conversando mais. Até que pelas tantas foi
inevitável lembrar do passado. Relembrei aquele dia, quando o tio pegou a gente atrás daquele abacateiro ali, e ela riu. Nossa, eu me lembro, que loucura, hein? Pai ficou uma fera. Te mandou até embora lá de casa, você lembra? Se eu lembro, como que não vou lembrar? Aliás, assim que cheguei aqui na tua casa pela manhã, eu fiquei reparando e lembrando que foi aqui nessa sala que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Você lembra, né? E como que eu ia esquecer? É claro que eu lembro. Aliás, só Deus sabe quantas vezes eu lembrei, principalmente no comecinho lá. Eu ficava me torturando, lembrando dos momentos que a gente tinha passado juntos. Tanto aqui em casa, quanto lá, na casa do teu pai. Na verdade, a gente viveu tão pouquinho, né, assim, perto. Eu lembro de tudo. Você tá falando sério? É claro que eu tô. Pra que ia mentir? Por quê? Você não lembra? É claro que eu lembro. E penso também. Eu acho que até mais do que você. Bom, o clima, que já estava assim, num astral bem diferente, mudou ainda mais. A gente ficou se olhando por um tempo. E sabe aquela coisa que você não precisa nem imaginar. Você sabe que vai acontecer. Não consegui resistir. E nem tinha porquê. Fui me aproximando dela bem devagar, até que ela foi fechando os olhos e o beijo aconteceu. Aliás, meu Deus, naquele momento eu senti como se o mundo tivesse parado. Ou então, sei lá, como se tivéssemos voltado no tempo, na época em que éramos jovens. Sabe, praticamente duas crianças, sem maldade, cheios de sonho. Eu com 17 anos e ela com 14. Incrível. Mas eu me senti como se aqueles anos não tivessem passado. Difícil explicar isso. Só que naquele instante, um nos braços do outro, nossas bocas ali coladas, parecia que a gente nunca tinha estado longe. Não conseguimos nos controlar. E aconteceu tudo o que se possa imaginar. Eu a conduzi até o meu quarto, procurando não fazer barulho, para não acordar ninguém. E ali fizemos amor pela primeira vez. Foi uma explosão de sentimentos. Imagine quanto tempo esperamos para poder viver aquele momento, E depois de saciado o desejo, a gente ficou ali, na penumbra, em silêncio, até que ela falou: eu nunca amei o meu marido, sabia? Só casei com o Reginaldo para tentar te esquecer. Você tá falando sério? Claro que tô. Foi a maior burrice que eu fiz. Eu não devia ter casado com ele. Tanto que não deu certo, né? A gente logo se separou. Eu nunca te esqueci, Luciano. Nunca. Só Deus para saber o quanto fiquei feliz ouvindo aquilo. Confessei. Eu também não. Acho que é por isso que eu também nunca consegui me firmar com uma mulher assim, sabe, definitiva, assim. Parecia que sempre faltava alguma coisa. E quer saber? Agora eu descobri. O que faltava para mim era você. Foi um momento tão sublime. E desde aquela noite, a gente nunca mais se separou. Como meus pais ficaram sabendo do nosso envolvimento no passado, porque o tio fez questão de ligar para contar, né? Eles não ficaram nem um pouco surpresos quando a gente contou que estava junto, de novo. E apesar de sermos primos, em nenhum momento eles ficaram contra. Se bem que o mundo todo podia ter ficado contra. Que dessa vez, nem o tio seria capaz de nos separar. Nem a minha família toda. Ela passou alguns dias ali em casa.
Depois, antes de voltar lá para Goierê, a gente conversou, ela ficou de resolver sua vida por lá, e depois voltar para ficarmos juntos de novo. No dia em que isso aconteceu, fui buscá-la de carro. Pensa na minha alegria. Entre os parentes, houve aquele zum, né? Porque sempre tem alguém para falar, né? Essa condição de primo, sabe como é que é? Muitos, inclusive, criticaram a nossa atitude, como se tivesse alguma coisa a ver com a nossa vida. Mas eu já não tinha 17 anos. E ela não tinha mais 14. De maneira que falaram e deu em nada. Até porque, repito, dessa vez ninguém conseguiria nos separar. Diz que até o tio, que no começo ficou contra, lá no comecinho, quando a gente era adolescente, diz que usou uma frase assim para definir a atitude dele. Eu vou lavar as mãos. Até porque viu, né, que não tinha condição nenhuma para lutar contra o nosso amor, para impedir que a gente ficasse junto. Coisa que chegou a fazer lá no passado. Não adiantou. 20 anos depois, estamos aqui juntos, com a nossa família que eu tanto sonhei. Ela, inclusive, realizou o meu sonho de ser pai. Me deu uma menininha tão linda de presente, que se tornou a minha princesa. O fruto do nosso amor, que chegou meio atrasado, é verdade, porque isso devia ter acontecido muito antes. Mas chegou o fruto desse sentimento que dura tanto tempo. Chegou a minha princesinha, nossa princesinha. Chegou para abençoar ainda mais a nossa vida.